Olá, meu povo! Olá, Brasil! Tudo bem com vocês, meus amores? Espero muito que sim. Seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal. E para você que me acompanha, um bom dia, boa tarde, boa noite. E para você que não me conhece, eu me chamo Simoni aqui do canal Simoni Artes e Laços.